Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula de Direito Penal. Direito Penal 5. Lembrando que estamos tratando aqui dos crimes contra a dignidade sexual, tá? O próximo crime que nós veremos hoje, ele é mais uma novidade no Código Penal, é o artigo 218-C do Código Penal. Eu peço para que vocês tenham aí o Código Penal aberto aí do lado, para vocês acompanharem junto. Eu vou com a leitura do artigo e a gente vai comentando. Pessoal, eu vou mandar também para vocês um material escrito, um material de apoio escrito para a leitura e estudo. Então, tudo que eu vou falar aqui, vocês vão ter lá no material de estudo, tá ok? Então, a ideia da videoaula é para facilitar o entendimento de vocês, tá certo? Por favor, assistam a videoaula quantas vezes quiserem e depois vão ao material de estudo. Eu peço encarecidamente para que vocês aprofundem um pouco mais a temática, tá certo? Muito bem. O crime do artigo 218-C do Código Penal, ele trata com o seguinte texto: divulgação de cena de estupro, divulgação de cena de apologia ao estupro e divulgação de cena de sexo ou pornografia. Então esse crime, pessoal, é um crime bastante comum hoje e que muitas vezes as pessoas nem têm conhecimento de que efetivamente estão cometendo um crime, tá certo? Muito bem. Não é raro hoje na mídia você ter a divulgação dessas cenas, tá certo? Cenas de estupro, cenas gravadas por agressores ou por terceiros. Claro que quando são os próprios agressores nós vamos ver que tem mais complicações aí, tá? Mas muitas vezes nem é por agressão, porque há a situação de um vídeo apenas com sexo normal. Não haveria o estupro, o constrangimento. Mas mesmo assim a vítima não deseja que isso seja divulgado. Veja, não é incomum, como eu disse. Isso foi aí uma novidade trazida pela Lei 13.718 de 2018 agora, tá? Que introduziu no Código Penal esse artigo 218-C. Vamos ao que diz o artigo expressamente. Ele fala da seguinte forma: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar. E eu acho que o divulgar aqui é o que tem de mais comum, né? Que mais aparece. Por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática. E o que nós vamos oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar? O que? Fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, e essa é uma outra situação completamente diferente, sem consentimento da vítima, divulgue, exponha cena de sexo, nudez ou pornografia. Pessoal, veja que é um artigo com muitos verbos, com muitos núcleos, tá? Porque ele tenta pegar uma série de situações na prática ocorrem. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos. 1 a 5 anos. Se o fato não constitui crime mais grave. Então, de cara, nós já devemos lembrar que esse é um crime subsidiário. Se caracteriza pela subsidiariedade. Por quê? Porque ele vai aparecer, ele vai existir se não houver um crime mais grave. Entendeu? Se o fato não constitui crime mais grave. Vamos comentar já sobre isso. Ele fala ainda do caso de aumento de pena, pessoal. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime for praticado, divulgado, vendido, exposto por um agente, por pessoa que mantém ou tenha mantido uma relação de intimidade, uma relação de afeto com a vítima. Ou ainda haverá o aumento dessa pena se a divulgação, a venda, a exposição for com a finalidade de vingança ou de humilhação. Revenge porn. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Existe um caso também, tá no tipo penal, estamos só olhando, de exclusão da ilicitude. Exclusão de ilicitude. Não haveria crime. Não há crime quando o agente pratica essas condutas descritas no caput em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica,
com a adoção do recurso que impossibilita a identificação da vítima, ressalvada a sua prévia autorização, quer dizer, de qualquer forma tem que ter autorização da pessoa, caso seja maior de 18 anos, tá? Se for menor de 18 anos, entendemos que não caberia, mas, bom, nós temos basicamente, pessoal, agora que lemos e vocês viram aí no Código Penal, nós temos basicamente 3 crimes previstos aqui, 3. Os crimes de divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro de vulnerável, quer dizer, é divulgar cena de estupro, seja pessoa saudável, comum, maior de idade, seja vulnerável. Outro, divulgação, no caso, de cena de apologia ao estupro. Apologia ao estupro. Isso é diferente, né? Porque aqui não precisa ser cena de estupro. É apologia, que é você defender a ideia do estupro. É você divulgar a existência, a possibilidade de realização de estupro, entendeu? E ainda, o último, que é o crime de divulgação de cena de sexo ou de pornografia. E aqui não precisa ter tido um estupro, tá? Não há necessidade do estupro nem de apologia. Simplesmente divulgar, que é o que a gente mais vê. Muito bem, o bem jurídico tutelado, vocês sabem, a dignidade da pessoa humana. Aqui nós não temos grande discussão, óbvio. É fácil, está dentro deste título, então fica muito fácil, tá ok? Sujeitos do crime, só para lembrar, como sempre, aquela classificação que a gente sempre faz em todos os tipos penais, é preciso sempre ter atenção a isso. Nós temos aqui um crime comum, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, pessoas comuns, claro. Um detalhe que eu chamo a atenção é caso a vítima seja menor, né, de 18 anos. Veja bem, a regra geral para crime comum, tanto comum para o agente, para o sujeito ativo quanto para o sujeito passivo, é o maior de 18 anos. Agora, cuidado, se for um menor de idade, nós não estaremos mais neste crime. Lembra que ele é subsidiário? Então, se for um menor de 18, nós estaremos no artigo 241 e 241A do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Ele traz uma série de crimes no ECA, e um deles é isso, a divulgação dessas cenas todas, tá certo? Venda, exposição, tá ok? Quando é menor de 18 anos, tá certo? Então, aí iremos para o ECA. Por quê? De novo, porque o próprio artigo fala, leiam lá, verifiquem no artigo, que ele diz, na pena, se não constituir outro crime mais grave. E o 241 e 241A do ECA tem uma pena mais grave, uma pena mais pesada do que a pena do 218C. Tá certo? Então é por isso. Beleza? Muito bem. No caso do crime do verbo divulgar, quer dizer, da divulgação da cena de estupro ou de estupro de vulnerável, não é necessário que o agente tenha participado de forma ativa do crime de estupro. Ele pode simplesmente divulgar, tá? Veja bem, vamos com bastante calma. Há uma cena de estupro, foi filmada, foi fotografada, e o sujeito pega essa cena, pega essa fotografia e divulga, tá? É o crime do 218C. Ele não precisa ter participado do estupro ou do estupro de vulnerável. Aqui o crime é divulgar, dar publicidade, dar conhecimento, tá? Publicizar essas cenas. Tudo bem? Tá ok? Ah, João, mas e se ele participou do estupro? Aí é estupro. Entendeu? Estupro. Ele vai responder por estupro ou por estupro de vulnerável. E aí, se ele ainda pegou essas cenas e divulgou, haverá, em tese, concurso material de crimes. Ele responde pelo estupro, 213, e pelo 218C. Ou, se for estupro de vulnerável, 217 e 218C. Tudo bem? Concurso material, ele fez as duas coisas. Tá certo? Bacaninha? Muito bem. Lembrando que se por um acaso, de novo, essa cena, o crime, a divulgação é praticado por alguém que tenha tido algum tipo de relação íntima ou de afeto, haverá o aumento da pena. Tudo bem? Só que aí tem que provar, né, essa qualidade especial do agente. Tudo bem? Então, teremos aí um detalhe com relação ao sujeito ativo, tá? Se for colocar
a causa de aumento de pena, lá do parágrafo 1º, de 1/3 a 2/3, aí não é um crime comum. Por quê? Porque obrigatoriamente o agente deve ser alguém que tenha algum tipo de ligação íntima com a vítima. Então, o marido, o namorado, o ex-marido, o ex-namorado, noivo, ex-noivo, amante, tá? Isso é necessário. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá. O tipo objetivo, pessoal, traz vários verbos. Nós temos oferecer, que é apresentar, né, para aceitação, trocar, muitas vezes fazendo uma permuta aí, disponibilizar, que é oferecer, colocar à disposição, transmitir, passar de um local para outro, né, ou de uma propriedade para outra, transmitir, vender a título de valor ou algum objeto, expor à venda, distribuir, tá? Distribuir aí é dividir para mais de uma pessoa, né? 2, 3, 4 pessoas. Publicar, quer dizer que dar publicidade a isso, tá bom? Para conhecimento público. Divulgar, isto é, tornar público isso. Então são muitos os verbos, tome cuidado, tá certo? Ele fala de comunicação de massa, que aí seriam aí, no caso, a comunicação de massa, televisão, jornal, revista, entendeu? Esse tipo de coisa. Quanto à informática, eu estou falando de computadores, tá? Sistemas de software, de hardware, que faz transmissão de dados, né? Pela internet, tudo bem? Bom, agora, quando ele fala em sistema telemático é a transmissão de informações por uma combinação, tá? De sistema de computador e telecomunicação. Então seria telefone, uma rede móvel, o WhatsApp e o Telegram, que é onde mais você detém isso, tá certo? Quanto à fotografia, vocês sabem o que é foto. Agora hoje você tem a foto digital, a foto, né, analógica também. Se você enviar essas fotos, é esse o crime. E acontece muito. Ex-namorados, ex-maridos, ex-amantes, que muitas vezes durante o ato sexual tiram fotos, é uma coisa de casal, né? Filmam inclusive o ato sexual, também um fetiche, uma coisa pessoal de cada um, tá? E aí muitas vezes ao fim da relação, por raiva, né, a pessoa vai e divulga, por dor, pela perda, ou porque a pessoa arrumou um outro parceiro, uma outra parceira. Cuidado que neste caso poderemos incidir no aumento da pena, porque o sujeito pode estar fazendo isso apenas por vingança, tá? Agora, como se daria exatamente por isso? Bom, seriam essas fotos ou vídeos, registros audiovisuais, né, em que você pode enviar por slides ou aqueles GIFs, que hoje nós temos muitos, né? GIFs, eu acho que é assim que fala, nos WhatsApps da vida, né, nos sites por aí. Então seria dessa forma, tudo bem? Tá ok? Muito bom. Olha, uma coisa interessante para a gente analisar com uma certa calma é a divulgação de áudio com conteúdo sexual. Veja, eu falei áudio, porque até agora o que eu disse foi audiovisual. Então você tem que ter a imagem junto com o som. E se é apenas áudio? É discutível, por favor, entendam que é discutível, isso ainda vai dar pano para manga, como o artigo ele é recente, é uma novidade recente, nós ainda não temos muita jurisprudência, mas, pelo menos a princípio, se apenas existe o áudio, sem a imagem, há aí uma corrente que é robusta, que entende que não haveria o crime, tá? Seria atípico. Por quê? Porque você não tem a imagem, tudo bem? Porque ele fala em situação, em divulgação de visual, né, de imagem, fotos, por exemplo, slides, GIFs. O audiovisual, que tem a imagem e som, não é? Então, se você tiver apenas a imagem, o tipo penal ele não abrangeria essa conduta. Aqui por quê? Porque lembre-se que o nosso Código Penal e os princípios penais não aceitam a analogia em malam partem. Porque se você falar, não, mas eu estou ouvindo o que está acontecendo, sim, mas o tipo penal não falou em áudio, falou audiovisual. Então, se você quiser colocar essa situação, que eu até entendo a linha de raciocínio, mas é uma questão técnica. Você estaria fazendo uma analogia, e uma analogia em malam partem.
Quer dizer, não é possível aceitar. Tudo bem? Então, bacana, muito legal. Pessoal, com relação então a divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, aqui todas aquelas considerações que nós fizemos quando falamos do estupro. Eu tô falando isso porque lembra que nós trabalhamos com o estupro de forma muito calma, muito devagar, com muita lentidão, para que ficasse bem fixado na mente de vocês. Quando eu falo do estupro, eu estou falando daquelas situações em que houve constrangimento com violência ou grave ameaça. Tá entendido? Então, para você entender o que nós estamos falando aqui do estupro, na hora que eu divulgo uma cena de estupro, é preciso que fique demonstrada que houve isso, tá? Que houve a violência, que houve a grave ameaça, para que incida nesta categoria do crime. Tá certo? Muito bem. Quando houver a cena de estupro, eu já falei, vou só repetir, de vulnerável, e aí, para lembrar que vulnerável seria quem? Seria a pessoa menor de 14 anos, a enferma ou com alguma deficiência mental. Isso é o vulnerável, tá certo? Então, menor de 14, enfermo ou deficiente mental. Aqui não haveria obrigatoriamente a necessidade, vocês lembram, de haver violência ou grave ameaça, tá? Ela é desnecessária, ela é prescindível, tá ok? Muito bem, o tipo penal aqui prescinde, tá bom? Quer dizer, não precisa de violência ou grave ameaça, tá certo? Belezinha? Bacana? Bom, tudo é estupro do mesmo jeito. E o caso aqui, o crime é de divulgação. Agora, eu repito o que eu comentei antes. Se a vítima do estupro for pessoa menor de 14 anos, nós estaremos não mais neste crime 218C, e sim no 241 e 241A do ECA. Justamente porque ele traz ali uma pena mais gravosa. E o 218C, ora, em análise, é subsidiário. Tá entendido? E de forma expressa ele é subsidiário. Então, se for menor de 14, vamos ao 241A e 241, tá bom? Do ECA. Tá certo? Bacana? Muito bem. Um outro detalhe para a gente lembrar neste caso é que se a cena representa um crime de violação sexual mediante fraude, a pessoa foi enganada para ter a relação sexual, e você divulga, artigo 215, tá? É 215. Se você fez a fraude, é 215. Se houve assédio sexual, estamos no 216A, tá certo? Tudo crime contra a dignidade sexual. Tudo bem? Então, podendo ser punido eventualmente como crime informático, que é a lei da Carolina Dickmann, tá certo? Se tiver aí os requisitos, tá ok? Então, muito bacana, tem que tomar um certo cuidado, dependendo do tipo, do caso concreto, nós podemos não estar no 218C e teremos de ir para um outro tipo penal, ou de estupro de vulnerável, ou 241 e 241A, se for só divulgação de cena, mas envolver menor de 14, tá entendido? Ou se for violação sexual mediante fraude, vamos para 215, a pena é maior, assédio sexual, 216A, e não estaríamos mais nesse crime que, eu repito, é subsidiário, tá certo? Muito bem. Já com relação à divulgação da cena de apologia ao estupro, entenda, não é necessário que o agente participe do estupro. Aliás, aqui é preciso a divulgação da cena, é o que diz. Agora veja bem, não é necessário que, para que se realize a apologia ou induzimento, que exista cena de sexo ou de pornografia. Preste bem atenção, hein? Porque ele fala em divulgação de cena de apologia ou de apologia ao estupro. Bastaria apenas a cena ou a divulgação de uma argumentação no sentido de divulgar o estupro, tá? A execução dos estupros, tudo bem? Uma divulgação de uma argumentação de defesa à prática do estupro, tudo bem? Porque o tipo penal ele traz isso, não precisa ser só cena de estupro, pode ser apenas a divulgação da prática. Pronto, já teríamos o crime do 218C. Alguém que vem num vídeo, ou que vem por meio de escritos,
colocar num site, numa revista ou em alguma coisa do tipo, onde ele defende, onde ele vem a defender a ideia do estupro, tá? Já estaríamos aí dentro do crime do 218C, porque ele não precisa da cena. Ele precisa, se você divulgar a cena, dizendo que está correto aquilo, sim, 218C. Mas mesmo que você não coloque cenas de estupro, mas faça apologia, defesa dessa conduta nojenta, ignóbil, asquerosa, vil, só de você fazer a defesa desta conduta já estaria no crime do 218C. Tá certo? Muito importante isso. Cuidado com esse detalhe, tá bom? Agora, nós temos que analisar, e o texto traz isso para vocês, o texto fala da chamada cena de estupro encenado, tá? Estupro encenado. São aqueles vídeos em que a pessoa encena, faz aí uma filmagem de cenas de estupro. Não é um estupro de verdade, tá? Eles estão fazendo um filme, por exemplo, né? Filmes pornográficos, né? Com a intenção de satisfazer a lascívia, a libido de pessoas que se agraciam com esse tipo de conduta violenta, né? Atroz. Muito bem. Em tal situação configura crime de divulgação de cena com apologia ao estupro, viu? Tá certo? Sim, você estaria. E você tem isso, tá certo? Em muitas vezes em obras pornográficas, de vídeo, de áudio, visual, tá? Então, mesmo que encenada, você está o quê? Você está disseminando uma conduta que o nosso sistema penal, ele abomina, tá certo? Então seria crime, ok? Ah, mas as pessoas que estão fazendo por gosto próprio. Sim, uma coisa é a atriz pornô, o ator pornô, que autoriza que haja divulgação do seu filme, da sua cena, de sexo, de conjunção carnal, de ato libidinoso. A outra é de encenação de cena de estupro. Você está incentivando esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de conduta. Tá? Tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Já a última modalidade, como eu falei para vocês, que é a cena de sexo ou pornografia, você divulgar apenas cenas de sexo ou pornografia. Não é estupro. Então você tem uma foto, você tem uma imagem, um GIF, um slide, tá? Esse eu entendo que seria o mais comum, tá? O que acontece no dia a dia nos grupos de WhatsApp, que um amigo manda para o outro. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. É crime. Ele pune aquele que divulga a cena de sexo. Seja vídeo, fotografia, com prática de coito, tá? Ou qualquer condição carnal, nudez, que é o estado da pessoa em que ela expõe o corpo, né, as partes íntimas, pornografia, que seria aí uma figura, fotografia, filme, com o objetivo de provocar erotismo, obsceno, né, excitação sexual, sem nenhum valor artístico, porque você tem fotos artísticas, nus artísticos, cenas artísticas, até na novela, que eu acho que é excessivo, mas você tem uma cena, entre aspas, de sexo numa novela, mas tem um cunho artístico, discutível, mas, né, alguns entendem que seria assim. Neste caso, essa divulgação, veja que não tem nada a ver com pornografia, com estupro, ou apologia ao estupro, ou estupro de vulnerável, são cenas de sexo. Qual é o crime aqui, sobretudo? Essa divulgação. Agora, o mais importante, sem conhecimento da vítima. Sem conhecimento da vítima. Se a pessoa tira uma foto nua e ela mesma expõe, ou pede para que alguém exponha, ou dá o seu consentimento para que se exponha, aí acabou, não há crime. Nós temos isso, por exemplo, em revistas de garotas nuas, de rapazes nus, que tem tanto para homem quanto para mulher. Ora, a pessoa faz um ensaio fotográfico, um nu, que pode ser artístico, talvez não, simplesmente um nu, e ele autoriza, muitas vezes por contrato, ele assina um contrato, tem um documento escrito para que haja essa divulgação. E mesmo que não haja o documento escrito, muito cuidado, né? É óbvio que quando ele faz o filme, você tem todo um filme, ele dá uma autorização para a gravadora gravar o filme e depois, muitas vezes, uma outra empresa é que vai divulgar isso aí. A outra empresa talvez não tenha o documento específico. Mas, neste caso, você não tem o dolo por parte dessa segunda empresa. Por quê? Porque essa empresa sabe que aquilo foi um filme gravado, que as pessoas que participaram de livre, espontânea vontade, que consentem na divulgação. Porque a função dessa segunda empresa é justamente divulgar o filme, tá? Vender para as locadoras e tal. Beleza? Muito bem. Ó,
Muito cuidado. Para a divulgação de cena de sexo ou de pornografia, não é necessário que haja o efetivo dissenso da vítima. Basta, para configurar o crime, tá? Que não exista o consentimento da vítima. Não precisa haver efetivamente, por exemplo, não deve ser expresso, ainda que não escrito, tá? Ele não precisa colocar, não quero que divulgue isso, tá? Ele não precisa escrever. Meio óbvio, né? Tá? Meio óbvio. Então não precisa um dissenso expresso, tá certo? Expresso não. Tudo bem? A pessoa não consente. Ora, se você tem cenas de nu com o seu namorado, com o seu marido, com a sua esposa, já subentende-se que não é para divulgar isso. Sim, há casais que divulgam e querem divulgar. É um fetiche. Paciência. Eles às vezes têm até sites próprios do casal, né, dos companheiros, podem ser do mesmo sexo, para justamente divulgar cenas. E pode ser que haja mesmo. E às vezes pertence ao casal. Isso existe. Mas partimos do princípio que se a mulher se separa do marido, não quer mais a relação, o marido então, como vingança, pega fotos dela nua e divulga na rede de internet. Ora, ele não pode falar, mas ela não disse pra mim de forma expressa, cadê o documento em que ela falava que eu não podia expor? Não, é óbvio que aquilo foi feito para o casal, não foi feito para a população em geral. Quando ele vai e divulga isso, ele comete este crime. Tá certo? Muito bem. O tipo subjetivo é o dolo, óbvio. A pessoa tem a intenção de divulgar, de vender, de publicar, de expor à venda, todos aqueles verbos. Tem que ter a intenção, tá? Dolo. Dolo genérico, tudo bem? Então não caberia dolo eventual, não. Tem que ser o dolo mesmo, genérico, tá certo? Muito bem. Com um detalhe, se você for aquela conduta que agrava a pena, quer dizer, a causa de aumento de pena do parágrafo primeiro, aqui a coisa muda um pouco. Por quê? No caso de aumento de pena com fim de vingança ou de humilhação, você teria um dolo específico, que é aquela finalidade específica do agente se vingar da vítima, de causar humilhação a ela. Tudo bem? Então, neste caso, não teríamos o dolo genérico. Uma pessoa, quando pega lá uma imagem de alguém, uma foto, uma cena, simplesmente ele manda para um amigo que ele quer mostrar para um amigo. Ele não quer humilhar a pessoa, não quer se vingar da pessoa. Às vezes, às vezes nem conhece a pessoa. E esse é um problema nesse crime, hein? Você divulga cenas de sexo sem saber se a pessoa que está ali na filmagem deseja isso. Concorda com isso. Estaríamos incidindo nesse crime. Agora, naquela situação em que se agrava a pena, caso de aumento de pena do parágrafo primeiro, o sujeito tem a intenção de se vingar. É o caso do ex-marido, ex-amante, ex-mulher, entendeu? Ou de humilhá-lo. Pode ser de humilhá-lo. Entendeu? Aí você estaria humilhando. Quer dizer, uma mulher poderia publicar, divulgar as cenas de fotos íntimas de uma conhecida. Sim, com que intenção? Não, ela não vai com a cara da pessoa, ela tem antipatia, então ela quer humilhar essa pessoa. Então ela divulga. Sabe as inimigas, amiga e inimiga? Então, ela vai e divulga, com a única intenção de humilhar essa pessoa. Ela não quer se vingar de nada especificamente. Maldade, né? Aqui temos um dolo específico. Cuidado, saímos do dolo genérico. Tá bom? Muito bem, bacana? Então tá certo. Bom, lembrando, claro, que outro motivo para o aumento da pena, e que aí exige uma condição especial do sujeito ativo, é que ele tem uma relação íntima de afeto com a vítima. Tá certo? E aí temos que ter uma pessoa especial aí, específica. Isso não ocorreria com qualquer sujeito ativo. Tá certo? Bacana? Muito bem. A exclusão da ilicitude, pessoal, aqui do parágrafo 2º, é simplesmente quando se tem a intenção de divulgar isso, mas geralmente seria com o intuito de demonstrar a gravidade da conduta e o repúdio da sociedade a esse tipo de conduta. Mas aqui muito, muito importante, sempre seria necessário a autorização da pessoa, caso seja maior de 18,
E principalmente, você tem que adotar algum recurso que impossibilite a identificação da vítima. Então você vai, se for uma filmagem, colocar alguma coisa que tampe o rosto da pessoa, se for uma foto que tampe o rosto da pessoa, da vítima. Se ela tiver, por exemplo, algum tipo de tatuagem expressiva, tampar esta tatuagem, quer dizer, tirar os nomes, que haja algum nome exposto ali, qualquer informação que leve à identificação da vítima, tá certo? E de novo, ele coloca que teria que ser uma publicação ou feita em um órgão de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica. Os termos são vagos, tá? O mais importante aqui é que isso retiraria, em tese, o dolo, tá? Do crime. A intenção não é cometer este crime. Talvez o contrário, seria até demonstrar que isto é um crime que não pode ocorrer. Ou situações de análise deste crime, de estudo deste crime, tá certo? Estamos aqui discutindo este crime, falando sobre isso. Então tem um cunho acadêmico. Não estou mostrando nenhuma foto, não estou mostrando nenhum vídeo, mas estamos argumentando sobre o assunto, meramente de forma acadêmica, tá certo? Isso é muito, muito importante, tá ok? Então tá. Quanto à consumação, pessoal, em regra, como são muitos verbos, tome cuidado, em regra são crimes formais. E eles se consumam no momento em que é realizado o verbo, tá? Independentemente de qualquer resultado naturalístico no mundo fenomênico. Esses termos são usados em muitos livros, por isso que eu falei. Quer dizer, você não precisa ter um resultado material, tá certo? Na maior parte dos verbos. Tudo bem? Agora, tem alguns verbos que não. Vocês vão ver aí no texto que eu coloquei, que, por exemplo, expor à venda, disponibilizar ou divulgar, são crimes permanentes. Por quê? Quem expõe à venda, deixa lá para qualquer um adquirir e fica mostrando. Quem disponibiliza ou divulga, a divulgação foi feita, tá lá. Você pode colocar no site, no seu WhatsApp, fica divulgado. Então é crime permanente. A única diferença é que a execução, a consumação se protrai, se estende no tempo. Tá certo? Muito bem. A tentativa, óbvio, é admissível, regra geral por ser crime plurissubsistente. Então você tem vários atos dentro do iter criminis, estão lembrados? Chamam a atenção que, especificamente na modalidade de oferecer, do verbo oferecer, aí estaríamos diante de um crime de mera conduta, quando você oferece, mera conduta. Na medida em que o oferecimento, simplesmente, já perfaz o crime, já faz com que o crime exista, só de você oferecer. Não há aí a necessidade de que a pessoa, inclusive, aceite o seu oferecimento, tá certo? Só de você oferecer, pronto, o crime já consumou. Se a pessoa vai querer, não vai querer, isso não importa, não traz nada, tá? Neste caso, neste verbo oferecer, aqui não poderíamos aceitar a existência de tentativa, do conatus, não. Porque ou o sujeito oferece ou ele não oferece. Não há como haver tentativa de oferecimento. Entendeu a ideia? Quer dizer, para cada verbo você tem que analisar. Por isso a importância de você ver a consumação de cada tipo penal. E esses com muitos verbos, é preciso analisar cada verbo. No oferecer, não cabe tentativa, tá? Não haveria possibilidade de tentativa, por ser chamado de crime de mera conduta. Ou ele oferece ou não. Tá bom? Muito bem. Falando sobre a pena, como eu disse, de 1 a 5 anos. Claro que é crime subsidiário, porque está escrito, se o fato não constitui crime mais grave, por isso as muitas possibilidades. A ação penal é pública incondicionada, tá? Mas, pelo tamanho da pena, é possível aí a suspensão condicional do processo, com base no artigo 89 da Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial Criminal, tá certo? A pena mínima não passa de 1 ano, tá certo? Muito bem. Então é possível suspensão condicional do processo. Olha que coisa, né? Tá bom? Mas assim mesmo, pública incondicional. Eu coloquei para vocês também a possibilidade de conflito aparente de norma. Aparente, porque na verdade não há conflito, né? Já falei, conforme a gente foi discorrendo, que dependendo da conduta, isso é do caso real, né? Do caso concreto, você não estaria mais nesse crime. Se a pessoa estuprou, você estaria diante do estupro. E se ele depois divulgou, você poderia, em concurso material, ter também o 218C. Mas
vai haver o crime de estupro sobremaneira, com certeza. Tá ok? Ele vai responder por crime de estupro ou estupro de vulnerável e também por divulgação de cena de estupro do 208C em concurso material. Tá certo? Beleza? Coloco que se o sujeito cometeu esta conduta, e como ele é recente agora, 2018, né? Se você verificar que ele cometeu essa conduta anteriormente a 2018, não era crime. E pelo princípio da irretroatividade da lei penal, lembra? Irretroatividade da lei penal, você não poderia pegar um crime de hoje e colocar para uma conduta que ocorreu antes de 2018, ou antes da promulgação da lei. Ou então não haverá crime? Olha, se o sujeito pegou fotos de alguém e divulgou na internet, por exemplo, antes de 2018, antes da publicação, teríamos o crime de difamação. Crime contra a honra. Triste. Porque acho que aqui é uma coisa muito mais pesada. E aconteceu muito isso, viu, pessoal? Muito. Tá certo? No início, nos primórdios aí da internet, quando as pessoas começaram a fazer fotos digitais, a salvar em sistemas de computador, e aí começaram a repassar. Isso na época era principalmente por e-mail, né? Até hoje a gente encontra esse tipo de conduta. Então lá seria o quê? Difamação. Crime de difamação. Caberia talvez uma ação civil de indenização por danos materiais, morais, a imagem, tá? Mas é impossível. Só depois de 2018, com a promulgação desta lei, é que efetivamente temos um crime com uma pena mais rígida, tá certo? Então, muito cuidado. Se for menor de 18, saímos também deste crime e entramos para o Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, do 241, 241A, que eu já falei tantas vezes, tá certo? Agora, se eu fizer, preste bem atenção, a divulgação do material pornográfico ou cena de estupro, com a finalidade de obter vantagem econômica indevida, isto é, eu estou chantageando a pessoa, já divulguei uma cena sua ou uma foto sua nua, mas eu tenho várias outras fotos muito piores, ou eu tenho, além da foto, eu tenho a filmagem de você fazendo sexo. Se você não me pagar tanto, eu vou divulgar. Aí não estamos mais no 218C. Porque o 218C ele não fala de nenhuma finalidade específica, a não ser no caso de vingança, para vingança ou humilhação. Se eu tenho interesse econômico, de buscar vantagem econômica, o crime é de extorsão, lá do artigo 158 do Código Penal. Crime de extorsão, tá? É um meio que você usou para extorquir a pessoa. Tudo bem? Tá certo? Agora, último, para fechar. Caso a pessoa tenha feito fotos íntimas, fotos dela nua, ou filmou cenas de sexo, sim. E muitas vezes até para que haja venda, divulgação. Mas se alguém pegar isso sem autorização e sem pagar os devidos direitos autorais, haveria crime? Sim, mas não 218C. E sim crime contra a propriedade imaterial. Tá? Entendeu? Então, produtoras de vídeos, de revistas, de fotos, se houver a divulgação sem autorização dos participantes, mesmo que eles tenham feito, tá? Mas precisa, se for sem a divulgação, crime contra a propriedade material. Tá certo? Bacana? Muito bem. Veja, é um crime novo, é um crime cheio de detalhes, até pela quantidade de verbos, é um crime muito insidioso na nossa sociedade, muito comum de acontecer, né? Muito bem, todos nós conhecemos esse tipo de conduta. Lembre-se, de agora em diante você sabe, é crime, tá ok? Então, fique claro. Pessoal, e aqui finalizamos esse artigo, tá? Eu peço a vocês que agora estudem lá o material que nós estamos mandando, pesquisem nos vídeos, veja bem, olha, pessoal, esse material que eu mando é um resumo, é uma análise superficial até. Eu gostaria muito que vocês fossem aos livros, a doutrina mesmo, escolha qualquer autor que você goste, tá? Vá até o livro, ele vai ter um pouco mais de material, vai comentar um pouco mais, talvez com alguma jurisprudência, para que você possa analisar com um pouquinho mais de carinho, tá? Qualquer livro, desde que, obviamente, ele seja mais recente, porque se a lei foi publicada em 2018, possivelmente você vai ter que ter um livro de 2019 para encontrar esse tipo penal. Se você tiver um livro de 2018 para trás, não, esse crime não vai aparecer. Então tem que ser um livro de 2018 para frente. Tá certo? Bom, vejam o vídeo, assistam quantas vezes quiserem, leiam o material, leiam com carinho, com estudo, tá certo?
Bons estudos a você. Estarei à disposição no horário da nossa aula para qualquer dúvida pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Classroom. Esse vídeo então estará disponível no YouTube, na nossa sala virtual do Classroom. Vejam quantas vezes quiserem, tá certo? Deixem lá seus comentários, façam perguntas, estarei à disposição no WhatsApp para qualquer dúvida, tá certo? Um forte abraço a vocês e bons estudos!